Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite do arquiteto Carlos Marques para estar aqui hoje convosco, mas tenho que vos fazer duas precauções, tenho que vos chamar a atenção para duas coisas. Eu não sou arquiteto e sou sociólogo, portanto, e também não trabalho especificamente sobre as áreas da sociologia urbana ou propriamente da sociologia que se dedica às questões da arte. Portanto, aquilo que vos trago é um conjunto de interrogações e que se calhar vai-vos dar alguma angústia. Portanto, já vos estou a prevenir disso mesmo. Embora tenha começado o meu percurso académico justamente por fazer a análise do diálogo entre as artes populares e as artes eruditas, acabei por me desviar desse caminho e acabei por me interessar de outras coisas. Acabei por me interessar da riqueza das sociedades, da religião e da política. Portanto, também não sou daqueles sociólogos que falam de pobreza. Portanto, os temas que hoje trago aqui são alguns daqueles que eu gosto de tratar, especificamente este, e que tentei fazer um compromisso com o texto que me foi proposto, ou com a comunicação, melhor dizendo, que me foi proposta. Propuseram-me que falasse das identidades sociais e eu acho que só falar disso era talvez um pouco ainda mais angustiante. Portanto, tentei ligar isso àquilo que é a modernidade, ou seja, àquilo que é a globalização. Dando-lhe uma tónica dentro da cultura e dando-lhe uma tónica dentro da política. Portanto, e aquilo que eu procuro fazer é isso. Significa isto, portanto, que vou fazer desconstrução. Eu só assisti ao seminário depois da hora do almoço, portanto, reparei que toda a gente falou em construção, como se constrói, como se edifica, pois eu venho aqui desconstruir, partir pedra, desedificar. Não propriamente edifícios, porque não é essa a minha área, nem seria incapaz de fazer, mas ideias, que é aquilo que eu mais gosto. Geralmente é aquilo que também os sociólogos gostam, que é desconstruir ideias, ideologias, ideias feitas, valores simbólicos. E por isso chamei, numa tentativa de compromisso entre aquilo que posso fazer, aquilo que gosto e aquilo que me foi pedido, portanto, tentando arranjar aqui uma solução ou uma equação que permitisse abranger estas três áreas. Por isso é que chamei, à falta de melhor, eu reconheço que o título não é muito, não é dos mais sugestivos, e se calhar até, como vos disse, um pouco angustiante, que é a construção social da identidade no mundo globalizado fechado. Esta conclusão do mundo globalizado fechado é uma ideia polémica que depois, no final da comunicação, espero que possam entender e que possa, não trago aqui propriamente uma receita nem uma construção lógica completamente articulada e finalista, mas um conjunto de reflexões que depois talvez tenhamos oportunidade de discutir no final, com o debate. Ora, uma das ideias centrais daquilo que é o processo de construção da modernidade é que a modernidade começou no século XVIII, portanto, nos finais do século XVIII, e estende-se até hoje, não vamos entrar na discussão de saber se estamos numa modernidade ou numa pós-modernidade, para não complexificar mais a equação, mas que esta modernidade que traduz em dois valores fundamentais. Um que é uma liberdade maior do sujeito, portanto dos indivíduos, a sua capacidade de criar, a sua capacidade de inovar, a sua capacidade de apresentar novas ideias, etc. Alguns, até sociólogos, há um sociólogo português que, avaliando esta modernidade e trazendo para Portugal, chamou-lhe uma nova era de artesanato das ideias. Cada um constrói as suas ideias em torno dos valores e vai buscando aos diversos esquemas estruturados, às ideologias, às religiões, às crenças, um conjunto de ideias que depois trabalha individualmente. Portanto, essa seria uma dimensão da liberdade. A outra é de submissão. Ou seja, a liberdade não é total. A liberdade é sempre uma discussão dentro de um espaço de possibilidades políticas, económicas, culturais, sociais, religiosas também. E aquilo onde a modernidade se tem pautado é por uma forte submissão a um conjunto de dinâmicas, que são as dinâmicas da globalização, que obviamente libertam, mas também restringem. Dão possibilidades, mas também condicionam. E, na minha opinião, condicionam mais do que aquilo que libertam. Se nós hoje temos possibilidade, efetivamente, de ter um conjunto de mecanismos de participação política, de divulgar ideias, de apresentar novas ideias, de apresentar novos materiais, etc.,
também vivemos muito condicionado por aquilo que são forças, às vezes, que a maior parte das pessoas não dá por conta delas. Estão cá, intrinsecamente, incorporadas, são autodisciplinas que se incutem desde tenra idade, são um conjunto de maneiras de pensar, de maneiras de estar, de maneiras de fazer, que faz com que as pessoas, na maior parte dos casos, não tenham consciência desses condicionalismos. Naquilo que é o dizer de um sociólogo alemão, Peter Wagner, a constituição da identidade social produz-se hoje num contexto de relações mútuas, de alcance global e de dependências recíprocas. Quer dizer, a modernidade seria incompleta se não tivesse tido um projeto ou alcançado um projeto de globalização, portanto, extensão à escala mundial, a todo o conjunto de relações sociais, independentemente das diferentes identidades locais que aí podemos encontrar, como também são dependências recíprocas. Neste balanço, há, obviamente, influências que são mútuas. Ora, a identidade não se pode pensar, ou pelo menos sociologicamente nós não a pensamos assim, como uma coisa completamente homogénea. As identidades sempre foram construídas através de dois processos. Um processo de construção da semelhança, aquilo que se chama propriamente identificação, quer dizer, nós construímos determinados elos com os nossos concidadãos, com os indivíduos com que nós trabalhamos e que nos permite identificar, construímos clubes, cores, partidos, formas religiosas que nos permitem essa identificação, partilhamos símbolos, mas também partilhamos diferenças. Ou seja, aquilo que podemos chamar, desculpe o palavrão, mas o termo é este mesmo, identização, quer dizer, a construção social da diferença. Ao mesmo tempo que nos identificamos com uns, obviamente estamos a desidentificar com outros. Quando eu digo sou do Sporting, quer dizer que não sou do Benfica. Claramente. E quem diz isto diz outra coisa. Quando eu digo que sou cristão, quer dizer que não sou islâmico. E quando digo que sou português, quer dizer que não sou espanhol, ou francês, ou outra coisa. Portanto, e o conjunto das identidades, ou esta construção das identidades, faz-se num jogo de alteridades, quer dizer, de diferenças. Nós vamos construindo semelhanças com alguns, vamos construindo diferenças. No passado, este processo era um processo mais mecânico e relativamente menos complexo. Porquê? Porque as pessoas construíam estas identidades dentro dos seus contextos sociais. Quem vivia numa determinada aldeia no século XVIII nascia, era batizado, começava a trabalhar, casava, morria, tinha filhos aí e praticamente não saía do mesmo local. Portanto, aquilo que conhecia era, sobretudo, o que é o seu local. Hoje em dia nós não. Hoje em dia o que as pessoas conhecem é, às vezes, até mais aquilo que é distante do que propriamente aquilo que está perto. Se calhar não sabemos o acontecimento do dia, mas sabemos que Kobane está a lutar contra aquilo que se chama o Estado ou o Exército Islâmico. Se calhar não sabemos já qual é o sabor de algumas coisas que os nossos avós ou os nossos pais experimentaram, mas toda a gente conhece o sabor da Coca-Cola, portanto, mais ou menos. Não é? Portanto, aquilo que hoje é constitutivo desta construção de identidade social é aquilo que a globalização tornou possível. Portanto, tornou as identidades o quê? Mais complexas. Elas no passado já eram sincréticas, portanto não eram homogéneas, alimentavam-se de elementos diferenciados. Hoje em dia, estas identidades sociais ainda são mais complexas porque não existe só a escala do local, existe a escala regional, existe a escala nacional, existe a escala europeia e também existe a escala global. Quer dizer, aquilo que provoca as identificações individuais ou grupais, aqui tanto faz, são um conjunto de elementos que provêm de diversas origens e que entram necessariamente em conflito. Portanto, esta é uma primeira ideia, não há ideias ou não há identidades completamente puras. Algumas das ciências sociais, até mesmo a etnologia, a antropologia, correu muitas das vezes o risco de considerar que havia identidades imutáveis, puras, que nunca tinham recebido influências de lado nenhum. Não é verdade. A tradição também muda, só que muda com um aspecto de maior lentidão. Portanto, e isso às vezes nós temos muito a percepção de julgar aquilo que nos cerca à escala humana. 20 anos para a nossa vida ou 30 anos é muito, à escala da história é relativamente pouco ou nada. Portanto, a forma como alguma dessa tradição foi mudando as coisas fez com que esse aspecto de lentidão não fosse
ou esse conjunto de transformações não fosse percebido assim. Ora, uma das coisas que as identidades sociais hoje são relevantes é porque a globalização fez emerger identidades locais. Ao mesmo tempo que nós somos e temos contacto com coisas que são muito diferentes, que são muito dispares, com a tecnologia que vem dos Estados Unidos ou que vem da China, com a Coca-Cola que vem dos Estados Unidos, com os jeans que vêm de outro continente, com determinados hábitos, com até determinadas novas formas de linguagem, com novas formas de comunicação, novos valores. Nós também vê-se que há um despontar ou há um desencadear de aspectos que são perfeitamente localistas. Ou seja, é deste confronto e desta submissão e deste processo dialético entre identidades globais e identidades locais que estes localismos se têm afirmado, quer dizer, uma certa defesa de certos princípios, o princípio da tradição, que muitas das vezes é revelado no folclore, quer dizer, até em alguma reinvenção do folclore, nem todo o folclore é puro, quer dizer, o folclore também foi mudando ao longo do tempo. Ora, há aspectos que têm a ver com estas dinâmicas da identidade que, como vos disse, que refletem aquilo que é o processo da modernização ou da modernidade. A modernidade é um processo inacabado, portanto, os processos sociais geralmente não terminam assim, portanto, são iniciados e afirmam-se. E há três aspectos que são fundamentais, eu tenho que falar um bocadinho neles. Um deles é a separação entre espaço e tempo. Já vi que os arquitetos dizem, também já o sabia, os arquitetos são muito sensíveis à questão e à discussão do espaço, mas o que a modernidade trouxe é uma separação radical entre espaço e tempo, ou seja, os calendários passaram a ser outros. Uma vida tradicional que era pautada por calendários quase sempre de origem religiosa, ou que estivessem ligados, por exemplo, às atividades dominantes da produção económica, como os calendários agrícolas, por exemplo, eram absolutamente intocáveis. Nós hoje ainda cumprimos algumas dessas coisas, mas já muito fugazmente. Toda a gente comemora um pouco o Carnaval, a Páscoa, sabe-se que isso está nos nossos calendários, mas a pressão social que no passado as pessoas viviam, por exemplo, ao viver a Páscoa, hoje já não é sentida. A abstinência em termos de comer e a abstinência sexual era um valor daquela altura. Pode parecer estranho, mas era. Portanto, as pessoas faziam disso um valor social que cumpriam. Hoje em dia, a abstinência só ao nível do comer e, mesmo assim, só à sexta-feira e à sexta-feira santa, portanto, não vai muito além disso. Portanto, ninguém espera por uma determinada época do ano para comprar um par de sapatos, como se fazia, aliás, em Portugal, até há 60 anos ou até há 70 anos. Sobretudo nas zonas rurais, em que as pessoas esperavam por determinadas épocas do ano para satisfazer determinados bens e determinados serviços. Portanto, toda essa, porque a modernidade, obviamente, em Portugal chegou mais tarde e nós somos um país relativamente atrasado ao conjunto europeu, portanto, estes processos nós sentimos décadas depois, mas, enquanto outros países mais industrializados, mais tecnologicamente adaptados, os sentiram primeiro, portanto, esta separação entre espaço e tempo aconteceu de uma forma radical. E aconteceu de uma forma radical num espaço de 100 anos, como vos digo, à escala individual é muito tempo, mas à escala histórica é pouquíssimo. Segundo aspecto é a descontextualização das relações sociais. Isto é, tem a ver com os hábitos de consumo e com as práticas. Há pouco dizia-vos, um pouco a provocar-vos, que todos nós bebemos Coca-Cola. Mas a Coca-Cola não é um produto que eu agarro a Coca-Cola porque é daqueles produtos que mais facilmente conhecido, portanto, e permite facilmente exemplificar. Mas todas as pessoas comem hambúrgueres, portanto, vão a determinados botequins, ou praticamente quase todas, ou comem pizzas, ou comem massas, ou comem todo um conjunto de coisas que não faziam parte da alimentação dos portugueses há 50 anos. Não foi assim há tão pouco tempo. Portanto, há uma descontextualização das relações sociais, quer dizer, há uma tentativa de homogeneizar todo o conjunto das relações que as pessoas mantêm. E aquilo que se passa num determinado espaço, sobretudo aquilo que se passa
em determinados espaços que se tornam dominantes, nomeadamente as culturas tecnologicamente mais avançadas, dou-vos o exemplo do caso dos Estados Unidos, tentou-se impor. Portanto, esta descontextualização quer dizer que as pessoas mantêm relações com coisas que estão muito distantes, que já não estão próximas, que lhe foram trazidas, é verdade, e que lhe estão ali, de certa maneira, nos seus hábitos de consumo, mas que são consumos que lhe foram trazidos, que foram, às vezes, em alguns casos, até impostos. Um terceiro aspecto é aquilo que nós chamamos de reflexividade, quer dizer a capacidade de pensar infinitamente nas coisas. A modernidade, ou o homem moderno, se for adequado a este paralelismo, é um homem reflexivo. Nunca houve tanta gente a ir ao psiquiatra nem ao psicólogo como atualmente. E o que as pessoas vão procurar ao psiquiatra e ao psicólogo não é mais essa capacidade de reflexão sobre elas mesmas. Vão lá para se conhecerem melhor a si mesmas. Vão lá porque uma destas dinâmicas é a alteração da relação que nós temos connosco próprios. Estou a fazer bem, estou a fazer mal. Devia estar a dizer isto ou devia estar a dizer aquilo? Estou a comportar-me da forma como os outros esperam que eu me comporto? Ou estou a fazer aquilo que não devia estar a fazer? Esta permanente interrogação sobre nós próprios também é uma interrogação permanente sobre os outros. Queres ser meu amigo? Mas o que é que devo fazer para ser o meu amigo? Ou quero-te impressionar? Como é que te vou impressionar? Portanto, são infinitos atos de pensamento constante, interrogação constante, o que eu estou aqui a fazer convosco. Portanto, eu também não fujo ao processo, claro. Os sociólogos também não fogem às dinâmicas da sociedade. Portanto, e os atos sociais também não fogem, conformam-se. No entanto, criam um bocadinho de espaço de liberdade, que é este espaço de pensar as coisas e pô-las em suspenso. Ora, este mundo global fechado que eu quero aqui, de certa maneira, ou a reflexão que eu quero aqui fazer, tem a ver com um caráter com que as identidades sempre comportaram, que é a sua forte relação com a cultura. As identidades não vivem sozinhas. Quando falamos em identidades sociais, podem ser identidades de classe, identidades políticas, identidades culturais. Nós falamos em identidades que têm a ver, sobretudo, com a cultura. A cultura aqui entendida não como a produção de artefactos, não de artifícios, não apenas de símbolos, mas uma certa forma de entender e de construir o mundo. Portanto, de perceber, construir valores, construir determinadas práticas que podem assentar em rituais ou não, ou podem ser mais esporádicas, mas que nos permitem, de alguma forma, o entendimento do mundo. Ora, e o que hoje nós assistimos é a uma lógica da produção do campo cultural, qualquer que ele seja, podem ser as artes, vou-vos provocar, pode ser a arquitetura, pode ser os média, pode ser a ciência também. Encontra-se naquilo que são de algumas das mais pertinentes reflexões do presente, ameaçadas por uma lógica comercial, que é económica, que interfere e que compromete a autonomia de todos estes conjuntos de coisas. Ou seja, em vez de pensarmos, que é uma das ideias feitas daquelas mais propagadas pela economia e pela economia capitalista sistematicamente, que a concorrência favorece a diversidade, muitas das vezes encontramos que a concorrência o que faz é estagnar. E não só estagna a criação, porque subordina à lógica do mercado, como muitas das vezes subordina à lógica das audiências. Basta ver, por exemplo, que é hoje a televisão que perdeu todo o seu caráter formativo e tem apenas um caráter lúdico. Tudo quanto seja aparentemente chato e aborrecido não passa na televisão. Ou pelo menos tende a passar como cão em vinha vindimada, quer dizer, depressa e a uma hora lá muito longínqua, de forma que ninguém esteja a ver. Agora, aquilo que é intimista, aquilo que é erótico, aquilo que é explorador, voyeurista, que entra dentro da intimidade das pessoas, já perceberam o que é que eu me estou a referir, tudo isso passa. Tudo aquilo que é fruitivo, tudo aquilo que nos pode fazer sorrir, tudo aquilo que é entendido como lúdico, como fruição, tudo aquilo que é um pouco aborrecido, que é reflexivo, etc., tende a ser escondido.
naquilo que dois sociólogos franceses, um deles é suíço até mesmo, chamaram a cultura, vou-vos passar a ler a citação, a cultura transformou-se em mundo, em cultura-mundo. A cultura-mundo do tecnocapitalismo planetário, das indústrias culturais, do consumismo total, dos médias e das redes digitais. Com a excrescência dos produtos, das imagens e da informação, nasceu uma espécie de hipercultura universal, que, transcendendo as fronteiras e baralhando as antigas dicotomias, economia, imaginário, real, virtual, produção, representação, marca, arte, cultura comercial, alta cultura, reconfigura o mundo em que vivemos e a civilização que se aproxima. Quer dizer, a cultura deixou de ser uma explicação do mundo. Com a globalização, a cultura abdicou desta capacidade de possuir símbolos e interpretações acerca da vida, de dar valores, de dar condutas aos indivíduos. A cultura é aquilo que se faz. O mundo tornou-se a cultura e a cultura tornou-se o mundo. Como vivemos um mundo... um minuto só. Não. Como a cultura é, sobretudo, este novo domínio de uma reflexão que se faz prática, a cultura torna-se uma redução da vida. Levo-vos o último parágrafo. O telemóvel, erigido à nobre categoria de peça de arte, já não é apenas o instrumento que permite comunicar à distância. É o objeto banal convertido em objeto de arte, por essa magia de ser feito em ouro e carregado do diamante Swarovski. Quem diz o telemóvel diz outro qualquer objeto banal do cotidiano, tornado objeto de culto num sistema que permeia justamente o banal, convertido em artefacto nobre, mas cuja significação se encontra inscrita nesta hipermercantilização da cultura mundo. Obrigado.